Bem, gente, hoje nós vamos iniciar o módulo 5. O módulo 5 ele trata das sequências. Primeiro nós vamos saber o que é uma sequência, depois quando é que essa sequência é aritmética e quando é que ela é uma sequência geométrica. Esse é um módulo fácil de se aprender, bom de trabalhar, não exige muita coisa de base, a não ser potenciação e radiciação, mas é muito fácil. Vamos seguir. Vamos começar pela sequência real. Antes de falar sobre essa sequência real, o que vocês acham de falar que uma caixa, uma xícara e um chuveiro formam uma sequência? Quer dizer, você acha que forma ou não? Eu acho que forma. Se eu pegar um palito, um sapato, uma cadeira, um relógio e uma carteira, forma uma sequência? Também forma. Qualquer conjunto de elementos me dá uma sequência. Só que eu vou me preocupar só com as sequências reais. As sequências formadas por números reais, somente. Aí o que é que eu vou dizer? Reparem vocês. Se eu disse que uma caixa de fósforo, uma carteira, eu não sei o que, forma uma sequência, qualquer conjunto de elementos forma uma sequência. Qualquer conjunto de números também forma uma sequência. O que eu tenho que ter cuidado e aprender a perceber é que essa sequência, cada elemento tem uma posição. Tá? O segundo elemento, o terceiro elemento, o quarto elemento, como é que eu vou fazer para representar isso? Vou dizer, o elemento A, o primeiro elemento eu vou chamar de A índice 1. O segundo elemento eu vou dizer que é o A índice 2. O terceiro elemento eu vou dizer que é o A índice 3. E assim por diante, eu vou utilizando essa notação para representar a sequência. Então, definição. Sequência é toda a função dos números naturais, sem zero, né, o N asterisco, com implicação que a imagem está no conjunto dos reais. Então, eu estou trabalhando com números naturais com imagem real. Que a cada natural associa um único número real a N. Notação, acabamos de falar, A1, A2, A3, etc. Esses termos são chamados de termos da sequência, esses elementos. A índice 1, a índice 2, a índice 3, etc. Até a índice N mais 1, por aí vai. Esses termos são termos da sequência. Agora, quando é que essa sequência é aritmética? Aí você vai prestar atenção no seguinte. Ela será aritmética quando você perceber que a diferença entre cada termo e o que vem antes é constante. É a mesma. Tá? Você pega o segundo elemento menos o primeiro, vai dar um resultado. O terceiro elemento menos o segundo vai dar um resultado. O quarto elemento menos o terceiro vai dar o mesmo resultado. Quando isso ocorrer, todas as diferenças entre cada elemento e o que veio antes for igual, nós teremos uma sequência aritmética. Então, naturalmente, cada termo é o que vem antes, somado com um número constante. Esse número constante a gente chama de razão da progressão. Tá? Razão da progressão aritmética. Então, temos que A1, se eu tiver a sequência A1, A2, etc., AN e tal. Se for ampliar, eu vou dizer que o A1 é A, o primeiro elemento é A, tá? Então, A índice N mais 1 vai ser A índice N mais R. N mais 1 vai ser o que vem antes dele. Quem é o que vem antes do N mais 1? É o AN, mais a razão. Tá? Se eu pegasse aqui a N, eu teria que A1 é igual a N menos 1 vezes a razão. Quer dizer, o termo geral, esse AN é chamado de termo geral. Tem muita gente que chama ele de último termo. Não é o último termo. Pode seguir ainda. Ele é o último termo que a gente considera na sequência. Tá? Mas não que ele é o último termo absolutamente. De forma nenhuma. Tanto que aqui a gente escreveu a sequência assim, ó. A1, A2, etc., AN e pontinhos, ó, dizendo que segue. Aqui eu escrevi que o A índice N mais 1 é igual a A índice N mais R. Quem vai ser o A índice N mais 2? Vai ser A índice N mais 1 mais a razão. O que vem antes dele, do N mais 2 é o N mais 1. Tá? É uma unidade menos. Então, o termo geral, A índice N, qualquer termo da progressão, vai ser o primeiro, mais N menos 1, número de termos menos 1, vezes a razão. O número de termos menos 1 é o número de termos que vem antes.
Tá? Então vai ficar AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R, A2 é igual a 1 mais 2 menos 1 vezes R, A3 é igual a 1 mais 3 menos 1 vezes R, e assim sucessivamente. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Esta é a fórmula que me dá o cálculo de qualquer termo que eu tenha, qualquer termo que eu queira achar. Tá? Vamos seguir. Propriedades da PA. Propriedades. Primeira propriedade. No PA, cada termo, a partir do segundo, é a média aritmética entre o anterior e o posterior. Repara uma coisa aqui, vocês. Essas sequências que eu escrevi, todas elas são sequências. Vamos ver primeiro que são a aritmética e não, ou não, se é só apenas sequência. Essa primeira sequência, aí eu vou e verifico. Ó. 5 menos 2, 3. 8 menos 5, 3. 11 menos 8, 3. 14 menos 11, 3. 17 menos 14, 3. 20 menos 17, 3. 23 menos 20, 3. 26 menos 23, 3. 29 menos 26, 3. Então, todas as diferenças vai dar constante. Então, isso é uma progressão aritmética. Tá? Essa outra, 1 vai ficar 3 menos 1, 2. 6 menos 3, 3. Já não é sequência aritmética. Não é sequência aritmética, tenho certeza que não é. É uma sequência, mas não é aritmética, porque a diferença não é constante. Essa outra, 3 menos 5 dá menos 2. 1 menos 3 dá menos 2. Menos 1 dá menos 2. Menos 3 menos 1 será menos 3 mais 1, que é menos 2. Menos 5 menos 3 vai dar menos 5 mais 3, que é menos 2. Então, esta é uma progressão aritmética. Tá? Essa outra, 5 menos 1 dá 4, 9 menos 5 dá 4, 13 menos 9 dá 4, etc. até o 43. Isso é uma sequência aritmética? É uma sequência aritmética. Tá certo? Cuja razão, cuja diferença é 4. Certo? Então, nós temos, na primeira propriedade, cada termo, a partir do segundo, é a média aritmética entre o anterior e o posterior. O segundo aqui é o 5, né? Vai ser o que vem antes, que é o 2, com o que vem depois, que é o 8, dividido por 2. A média aritmética, né? 2 mais 8 dá 2, dividido por 2 dá 5. Se eu pegar, por exemplo, o 17, eu vou pegar o que vem antes dele é o 14, o que vem depois é o 20. Ó. 14 mais 20 vai dar 34, dividido por 2, 17. Vamos pegar esse outro. 26, antes é o 23, depois é o 29. 23 mais 29 dá 52. Dividido por 2 dá 26. Tá? Essa é a primeira propriedade. Então, isso vai ser utilizado na solução de alguns problemas. Considerando os N primeiros elementos de uma PA, a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Ora, quando é que dois termos são equidistantes dos extremos? Quando eles possuem a mesma distância para os extremos. Por exemplo, nessa primeira sequência aqui, ó, o 2 e o 29 são os extremos. O segundo e o segundo de frente para trás, de trás para frente, vai ficar 26 é o segundo. Então, se eu pegar o 2 com o 29, vai dar 31. É a mesma coisa que o 5 mais o 26, que é 31. É a mesma coisa que o 8 mais o 23, que é 31. É a mesma coisa que o 11 mais o 20, que é 31. Aliás, que é 34. 34, né? Peraí. 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14, 17, 20, 23, 26, 29. Então vai ficar 2 mais 29, 31. 5 mais 26, 31. 8 mais 23, 31. 11 mais 20, 31. 14 mais 17, 31. Agora está certo. Tá? Eu errei a sequência. Então, reparem que se eu somar o primeiro com o último, eu vou somando os equidistantes, o resultado vai dar o mesmo. Ok? Soma dos termos. A soma dos termos da PA, vai ser A1 mais AN vezes N sobre 2. É fácil mostrar essa fórmula, facílimo. Reparem,
A soma dos termos vai ser quem? Vai ser o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, mais o quinto, mais o sexto, tal, até o último termo. Eu tenho que somar todos. Por exemplo, aqui seria 2 mais 5, 7, mais 8, 15, mais 11, 26, mais 14, dá 40, com 17 dá 57, com 20 dá 77, com 23 dá 100, 100 com 26 dá 126, com 29 dá 155. 155, tá? Ora, para facilitar minhas contas, para eu não somar de um em um, eu pego o primeiro com o último. O primeiro com o último. 2 com 29 dá 31. Mas não é mesmo o resultado que a soma dos outros? Aqui eu tenho 3, 6, 4, 10 elementos. Se eu pegar o primeiro com o último, não vai dar 31. Se eu pegar o segundo com o penúltimo, não dá 31. Se eu pegar, não vai dar tudo igual. Então eu vejo quantos termos são, e multiplico por pela metade. Tá certo? Aqui, ó, faço 10 termos, então eu vou ter 5 pares nas somas, né? 2 mais 29, 5 mais 26, 8 mais 23, tá? Eu vou ter 5 pares. Aí eu pego 31 vezes 5, vai dar 155, que é a soma que nós tínhamos falado. Então, de uma maneira geral, eu posso pegar o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, somo tudinho, divido por 2, multiplico pelo número de elementos e divido por 2, porque eu estou somando pares, tá certo? Então vai ficar o primeiro com o último, A1 mais AN, está aqui, multiplico pelo número de elementos e divido por 2, porque são pares. Então vai ficar 1 mais AN vezes 2. Essa é a fórmula que me dá a soma dos termos da PG. Ok? Então o que é que nós vamos fazer? Na próxima aula nós vamos falar sobre PG, a soma dos termos da PA, essa daí. Vamos falar sobre PG, progressão geométrica. Depois nós comparamos as duas, fazendo exercícios para a gente aprender melhor essa parte de progressões. Como eu disse, é um assunto fácil, não é verdade? Então vamos para a próxima aula. Até logo, então. Olá, voltamos. Vamos falar agora sobre progressão geométrica. Vejam vocês, na última aula nós falamos sobre a aritmética. E há uma certa relação entre a aritmética e a geométrica. Onde é soma na aritmética, é produto na geométrica. Onde é produto na aritmética, é potência na geométrica. Onde é diferença na aritmética, passa a ser divisão na geométrica. Onde nós temos raiz na geométrica, é quociente na aritmética. Isto é, se eu estiver dividindo, se eu tiver, por exemplo, a fórmula da soma, que é A1 mais AN vezes N sobre 2. Aí o que é que eu vou ter? A1 mais AN, em vez de ser mais, vai ser vezes. Então vai ficar 1 vezes o AN. Se eu junto os dois e multiplico por N, para dividir por 2, no que eu multiplicar por N, eu boto N no expoente, passa a ser uma potência. Se eu, ao invés de dividir por 2, passa a ser uma raiz, eu boto raiz quadrada de tudo. Tá certo? Então há uma semelhança. Se você souber uma fórmula, sabe a outra. Se você souber de uma, sabe da outra. Mas vamos seguir. Quando é que a progressão é geométrica? A aritmética a gente viu que para a gente verificar se era aritmética ou não, bastava que a diferença entre cada elemento e o que veio antes fosse constante. No caso da geométrica, ao invés de diferença é quociente, é divisão. Então, se você tiver uma sequência, verificar que dividindo o segundo pelo primeiro é a mesma coisa que o terceiro pelo segundo, é a mesma coisa que o quarto pelo terceiro, é a mesma coisa que o quinto dividido pelo quarto, vai dar sempre o mesmo resultado. E nós vamos chamar isso aí de razão da progressão. E vamos representar pela letra Q, que é a única diferença da geométrica para a aritmética. Os elementos têm o A1, A2, A3, a outra também tem. O número de elementos é o N, a outra também. O último termo é o AN, na PG também é o AN. O que muda é a razão. A razão da PA, você vai somando. E a razão da PG, você vai multiplicando. Na PA, a gente tem
O primeiro termo mais a razão dá o segundo. O segundo mais a razão dá o terceiro. Na PG a gente monta ela de forma diferente. A gente faz o primeiro vezes a razão dá o segundo. O segundo vezes a razão dá o terceiro. O terceiro vezes a razão dá o quarto. E assim por diante. Então fica fácil de a gente chegar ao termo geral. Ora, se o segundo é igual ao primeiro vezes a razão, 2 e 1, né? Primeiro e segundo. Segundo vezes a razão. O segundo é o primeiro vezes a razão. O terceiro é o segundo vezes a razão. O segundo é o primeiro vezes a razão. Vai ficar o primeiro vezes a razão, vezes a razão de novo, dá o primeiro vezes a razão ao quadrado. E assim por diante. O quinto vai ser o primeiro vezes a razão elevado à quarta. O centésimo vai ser o primeiro vezes a razão elevado a 99. Sempre o número de termos que vem antes. Então o termo geral passa a ser AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Essa é a fórmula do termo geral da PG. O produto. O produto, nós temos, o produto dos termos, nós temos a fórmula. Lembra da soma dos termos da PA? Era A1 mais AN vezes N sobre 2, né? Então, ao invés de ser sobre 2, passa a ser raiz quadrada. Ao invés de ser soma, passa a ser produto, A1 vezes AN. Ao invés de produto, passa a ser potência, o N no expoente. Ok? Então, as fórmulas são bem parecidas. As propriedades da PG. No PG, cada termo a partir do segundo é média geométrica entre o anterior e o posterior. Ora, a aritmética, na progressão aritmética, nós temos cada termo é média aritmética entre o que vem antes e o que vem depois, entre o anterior e o posterior. Na aritmética é média aritmética. Na geométrica é média geométrica. Como é que a gente acha a média aritmética? Soma, divide por 2. Soma as 2, divide por 2. Como é que acha a geométrica? Multiplica e acha a raiz. Tá? De novo aquela história. Da soma passa a ser produto e do quociente passa a ser raiz. Certo? Então, sabendo um, sabe a outra. Considerando os n primeiros termos de uma PG, o produto de dois termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. Na PA é a soma dos extremos é igual à soma de dois termos equidistantes dos extremos. Na PG, ao invés de soma, é produto. Tá certo? Então, o produto de dois termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. Facilzinho dessa forma. Não tem confusão, não tem que inventar nada, não tem que complicar nada. Se sabe uma, sabe a outra. A diferença da PA para a PG é que a PA cresce muito lentamente. Já a PG, ela demora, ela cresce rápido demais. Tem até uma história que diz que o cara que inventou o xadrez e o rei explicou para o rei, mostrou como é que funcionava o jogo do xadrez. O rei ficou encantado com isso e pediu para o cara pediu para dar um prêmio para ele pela ideia dele do jogo do xadrez e pediu para ele dizer o que é que ele queria. Aí ele disse: eu quero que mande botar no tabuleiro do xadrez, na primeira casa, 1 grão de trigo, na segunda casa, 2 grãos de trigo. Ó, trigo é uma coisinha pequenininha, menor do que o arroz, né? Na terceira casa, 4 grãos de trigo. Na quinta casa, 8 grãos de trigo. E assim por diante. Eu quero isso aí, em trigo. Primeira 1, segunda 2, terceira 3, terceira 4, a quarta 8, a quinta 16, a sexta 32 e por aí vai-se embora. O rei disse: é só isso que você quer? Eu digo para você pedir o que você quiser. E você vê que história de pedir grão de trigo, olha, nem pensa, pode satisfazer a vontade dele. Aí foram calcular. No que foram calcular, que verificaram que o bicho pegou, né? Porque vai ficar só na última casa, nessa casa 64, vai ficar o primeiro termo, que é 1, vezes o último termo, que é 2 elevado a 63, né? 2 elevado a 63,
Então vai ficar 1 vezes 2 elevado a 63. Só na última casa. Vocês têm ideia de quanto é 2 elevado a 63? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 63 vezes, gente. Vai dar muito alto, quer ver, ó? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Só aí, em 10 termos, eu estou no 1024. Aí você vai pegar o 11º é 2048. Aí pega o 12º é 4096. E por aí vai. Vai crescendo muito rápido. Então o rei entrou pelo cano. Porque tinha que cumprir, porque dizem que palavra de rei não volta atrás. Foi baseado nessa história. Que palavra de rei não volta atrás, ele teve que cumprir. Tá? Aí o sábio não aceitou e disse para ele que só queria fazer um alerta. Antes de qualquer decisão, pense. Pense para que depois você não se arrependa. Dessa forma, botaram uma questão num vestibular, onde o enunciado dizia que colocava uma lâmina, depois sobre aquela lâmina colocava 2 outras lâminas, depois colocada sobre as 3 mais 4, depois sobre o conjunto mais 8, depois mais 16, mais 32 e tal. Ele disse, repetindo-se essa operação 50 vezes, qual deverá ser a altura da pilha de lâminas? Aí as respostas eram: a altura de um poste de iluminação, a distância, era a distância entre duas quadras, duas casas de 2 quadras, era, outra, não me recordo das outras, mas me recordo que uma delas era o dobro da circunferência da Terra. Ó, você vai ter lâmina de barbear uma sobre a outra, precisa muita lâmina, né, para poder ficar a altura de um poste. Tá certo? Mas a resposta era exatamente o dobro da circunferência da Terra. Aí o cara calculava para o outro, dizia, não vou nem pensar, vou nem calcular, porque lâmina de barbear, precisa lâmina demais, mas caiu do cavalo, porque ela cresce muito rápido, a progressão geométrica. É o que acontece nos juros compostos, né, na nossa economia, é em PG, né? Cresce em PG, porque você sai multiplicando, daqui a pouco está um número lá em cima, o cara que está devendo no cartão não paga mais nunca, porque fica impossível, sobe muito rápido, tá certo? Bom, soma dos termos da PG limitada. A PG, se ela for limitada, não tem erro nenhum, não é para você achar a soma dos termos. Você vai ter que S é igual a 1 multiplicado por Q elevado a N menos 1. Tá? Se ela for limitada. Eu tenho que ter, para limitar a PG, eu tenho que ter o número de termos dela ou um último termo. Se eu digo que o último termo é tanto, eu limitei. Se eu digo que ela tem 20 termos, eu limitei. Se eu não der nem o último termo e nem o número de termos, ela é ilimitada. O que é que acontece com a ilimitada? A ilimitada, ela cresce ou decresce, né? Qualquer uma cresce ou decresce. Mas a ilimitada, quando ela cresce, for crescente, vai subir, indefinidamente, vai para infinito. Então, se ela for ilimitada crescente, não calcula nada, não precisa calcular nada. Infinito é a resposta, tá? Porque você vai ter soma de termos que não tem limite. Você vai subir. E se ela for decrescente? Se ela for decrescente, você vai ter, por exemplo, 8. Aí metade de 8 é 4. Metade de 4 é 2. Metade de 2 é 1. Metade de 1 é 1 meio. Metade de 1 meio é 1 quarto. Metade de 1 quarto é 1 oitavo. Depois 1 sobre 16. Depois 1 sobre 32. O que é que está acontecendo? O numerador está permanecendo constante e o denominador está duplicando. Cada vez que o denominador aumenta, o que é que acontece? Diminui o valor da razão. Não é? Ele vai passar para negativo? Nunca vai passar para negativo. Então ele vai ter como limite o zero. Porque você vai ter um número tão pequeno que você despreza esse número. Tá? A tendência é chegar a infinito. É chegar a zero. Então basta que a gente, na fórmula da soma, substitua o último termo por zero. Tá? Quando substituir o último termo por zero, vai ficar esse trechinho aqui, ó, que é elevado a n menos 1. O que elevado a n menos 1 vai dar zero, que é o AN, tá? O produto. Aí você vai ter
que a soma é A1 sobre 1 menos Q. Tá? Porque isso aqui vai ficar um número muito grande. Vai ficar 1 sobre 1 menos Q. Certo? Então, nós temos, esse é um exemplo de PG. Dei um exemplo aqui que eu já tinha dado antes, mais de 1, 3, 9, 27, 81, 243, 729, vê como cresce. Se você multiplicar por 3 de novo, vai dar 2.100 e tanto, 2.200, né? Depois vai de novo por 3, vai dar 6.000, depois você vai ter 18.000, depois você vai ter 54.000, cresce muito rápido. Tá? Então os problemas de PG são chatos de se resolverem, porque dá preguiça. Porque é muita conta. Você tem que ter uma calculadora de lado, porque é conta demais. Mesmo com a calculadora fica cansativo. Agora você imagina uma prova de vestibular, cai uma questão dessas, quem elabora não tem esse cuidado, o resultado vai ser triste para calcular. Bom, mas o assunto de PG, de PA e PG é muito fácil. O que é que nós vamos fazer agora? Na próxima aula nós vamos resolver bastante exercícios e aí vamos bater bastante nessa diferença que vocês vão ver que vão aprender de forma fácil e rápida. Tá ok? Até a próxima então.